Olá, estamos começando aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. A nossa personalidade de hoje é para lá de personalidade. É o nosso querido professor, doutor Ricardo Nogueira. E também é um empresário do mundo da cultura. Vocês vão ver, vão conhecer um pouco a história do doutor Ricardo, do doutor e professor Ricardo aqui. Professor, forte abraço, é um prazer a gente estar com o senhor aqui, para que o alagoano conheça um pouco mais. Para isso é que é feito o programa daqueles que ele admira. E um desses alagoanos que a gente admira, que Alagoas admira, é o senhor. Você já disse que eu chamasse você de você. Você, né? pelo amor de Deus. Então, até porque eu sou mais velho. Nada disso. Então, que o alagoano lhe admira, né? Acostumado a lhe ver, né? Sempre empolgado, um mestre da palavra, né? Delicioso ouvir as suas palestras. Então, estamos aqui para isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo, uma satisfação imensa estar com você aqui, porque personalidade mesmo aqui é o grande Paulo Poeta, nosso eterno secretário de Cultura das Alagoas, e me chamo de você o tempo todo. Tá certo. Olha, a gente começa sempre aqui pelo comecinho, né? Quem foi o menino, onde foi menino, né? Quem eram os pais, irmãos, como foi essa infância sua, onde ela se passou e quais assim as coisas que você se lembra desse período. Vamos começar por aí. Muito bem, Paulo. Então eu tive avós e pais maravilhosos, então não tenho nada do que me queixar, o tempo todo vivido aqui em Maceió mesmo. O meu avô tinha um sítio aqui, eu desde criança... Como era o nome dele? É Luciano Nogueira Pimentel. E o tempo inteiro, a infância toda lá no sítio, aproveitando ao máximo. Então foi uma infância muito feliz. E a minha avó era também muito dedicada a todos. Nós somos 5 irmãos e começamos lá, morávamos metade com os meus pais e metade com os meus avós. As férias sempre com os meus avós. Ela dizia até que emagrecia durante as férias o trabalho que nós dávamos. E normalmente vocês engordavam, porque comida de avó, né, sempre Isso mesmo. Sempre é uma delícia. Preocupações, né? É que emagrecia. Os doces, os bolos. Como era o nome da avó? Estela. E os pais? Quem eram os pais, o que faziam? O meu pai era procurador federal, Ivanildo Bezerra. E a minha mãe, dona de casa, mas também muito habilidosa, está viva ainda, e muito preocupada conosco o tempo inteiro, de modo que foi uma infância felicíssima. Então, Paulo, eu não tenho nada a reclamar. Em que bairro era que vocês moravam? Nós morávamos daqui perto, na Cincinato Pinto, a Rua do Marcena. Rua do Marcena. E os meus avós tinham um sítio na Ponta Grossa, onde hoje é o Hélio Lemos, o Colégio Hélio Lemos. Muito bem. Eu estudei no Hélio Lemos, então aquele sítio ali era... Era justamente onde foi adquirido pelo Teobaldo Barbosa. Teobaldo. Que loteou e depois Tarcísio de Jesus fez o colégio lá. E dava justamente para a Lagoa, ficava na margem da Lagoa. Me lembro que ali enchia tudo, né? Quando era a época da cheia, a época do inverno, águas... o Hélio Lemos, às vezes a gente faltava, não tinha aula, a gente ficava alegre, porque é chuva, não tem aula. Né? Deus permita que, como diz o poema do Jorge Lima, Deus permita que o rio encha mais, né? Menino sempre gosta disso. Mas era uma região muito fértil. Muito fértil. Tinha coqueiros, tudo no sítio. Isso. Jogava-se bola ali, tinha muito areião, muita coisa. E pertíssimo do centro, né? É verdade, do mercado público e tudo, muita gente ia a pé. Mas como foi assim, eram 5 irmãos? 5 irmãos. Todos estão vivos ainda? Todos. São 3 médicos, uma advogada e uma veterinária. Muito bem, muito bem. Mas estudou aonde, né, nessa época? No começo no Sagrada Família, depois passei para o Colégio Marista e concluí o curso no
o curso médio no Sacramento. Foi a primeira turma mista do Sacramento. E, ao mesmo tempo, era o cursinho preparatório do vestibular. E o colégio Sagrada Família... Da Zezé Loureiro. Isso, já era lá na Rua do Ceará ou ainda no centro da cidade? Ainda no centro, ali pertinho aqui da Igreja de São Benedito. Isso. Dona Zezé muito rigorosa e muito competente. O Paulo, né? O Paulo, Loureiro, a Mary. Então, foi uma turma muito Lembra de alguns amigos, atenta. professor, dessa época assim, de estudo mais longínquo? O Glênio Fireman, fomos colegas de turma. O Orlando Silva também, colega de turma. Vários amigos dessa época, ainda né? estão aí em atividade. E aí foi para o Marista. Aí depois foi para o Marista porque... Aí já se lembra de mais alguns, porque você já estava taludo. Já estava taludo, como já estava perto do vestibular. Então, alguns colegas meus de turma em medicina vieram do Marista. Muito bem. E essa coisa de fazer o medicina, como é que foi? A princípio, né? Paulo, eu não pensava em medicina, mas eu queria fazer o Itamaraty. Olha. Eu queria ser diplomata. Ficava apaixonado quando via um embaixador pronunciar-se e a defesa que ele fazia do Brasil, a própria vida do diplomata, para mim, era um fascínio naquela época. Mas depois eu fiz o vestibular de medicina já para testar. E passei da primeira vez e fui gostando e investindo no curso, de modo que depois eu fui para a Inglaterra. Quando cheguei lá, disse ao Roberto Campos, que era o embaixador na época, que uma certa época tinha tido muita vontade de fazer diplomacia. Ele falou, por que não faz? Ainda está em tempo. Mas eu já tinha investido demais, e, inclusive na residência médica e tudo, ficava difícil de retroceder. Eu mesmo ia ser padre e estou aqui como embaixador. Então, é verdade. O Guimarães Rosa fez medicina, depois entrou no Itamaraty. Então, o Vinícius de Moraes era poeta, depois foi diplomata, né? Muito competente o Vinícius de Moraes, e depois a música desvirtuou. Desvirtuou, né? Ou virtuou. Ele era completo, né, Paulo? Completo, é verdade. Ele era um poeta maravilhoso que às vezes a gente chama poetinha, né? E um poço de sabedoria. E poetinha às vezes dá uma dimensão um pouco menor, mas ele é um poetaço, né? Um poetaço. E essa experiência fora do Brasil, em que ela... Conta um pouco em que ela lhe acrescentou, em que ela lhe abriu horizontes ou não. Conta um pouco como foi essa experiência na Inglaterra. Porque eu entrei para o curso logo depois de medicina, fiz a residência médica e queria ter uma experiência internacional, né, Paulo? Que eu sempre aconselho ao pessoal que terminou o curso, fez a residência, vá para o exterior, sem tempo de voltar. Eu passei 2 anos, mas deveria ter passado muito mais. O ideal, 3 a 5 anos de experiência fora, que aquilo alarga os horizontes e, uma vez estendidos, jamais retrocedem ao que era anteriormente, né, Paulo? Então é uma visão colossal de mundo que se tem, uma experiência de vida. Então eu fui para o St. Thomas's Hospital. É um hospital que fica em frente ao parlamento. De modo que em todo local que você está do hospital, vê as horas pelo Big Ben. Olha. E esse hospital foi parcialmente, metade, destruído, bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa. Porque ele é de estilo vitoriano. Mas é de muito antes disso. Ele é um hospital da Idade Média, tem 1000 e tantos anos. Imagine. Uma academia, né? Hoje é o hospital mais antigo da Inglaterra. Lá, a precursora da enfermagem internacional, a Florence Nightingale, é do St. Thomas, era enfermeira do St. Thomas. Era uma menina ainda da aristocracia britânica que resolveu dedicar-se à enfermagem. E foi para a Guerra da Crimeia e hoje é a patronesse da enfermagem mundial. Você vê quanta história tem o hospital. De modo que lá dentro nós tivemos conhecimento com gente do mundo inteiro, porque às vezes você só não vê ingleses dentro do hospital na Inglaterra, porque tem gente do Paquistão, da Índia, do mundo todo, convivendo, uma convivência salutar por demais e atendendo ali os casos com celebridades da medicina.
o meu chefe, o Mr. Alan Apley, ele era o melhor diagnosticador em ortopedia do mundo. Médico da rainha da Inglaterra, e um homem de uma simplicidade, você não imagina. E dedicado ao tratamento conservador, ele dizia cirurgia só em último caso. Olha. Primeiro, vamos tentar resolver conservadoramente. Então, era um homem muito respeitado em todo o planeta, mas quando era necessário um tratamento cirúrgico, ele era o primeiro a recomendar. Professor, a gente fazendo até uma digressão hoje sobre isso me veio aqui quando o senhor começou a falar. Você, Paulo. Essa forma de ver a ortopedia, ou ver a medicina, de certa forma ela foi se perdendo. Hoje, quando você entra você quebra qualquer coisa, quando você entra, eles apontam logo a cirurgia. Não vamos fazer a cirurgia, pode ser na unha, mas cirurgia. Outra coisa, as cirurgias foram se particularizando. Hoje o ortopedista é do dedo polegar, ou do mínimo, né? O dedo mínimo, o ortopedista. Então mudou-se muito o conceito. É interessante, Paulo, porque hoje cada articulação tem um ortopedista especializado nela, em ombro, em cotovelo, em joelho, quadril, pé, mão. Hoje tem um cirurgião de mão. Né? Mas essa premissa deve continuar verdadeira, só se operar quando realmente há necessidade. Não submeter o paciente a uma intervenção desnecessária. Eu, paciente, né, quando o médico me fizer a proposta, diz, olha, podemos fazer o conservador, mas porque já aconteceu isso, eu não vou dizer o nome, mas aconteceu. Podemos fazer o conservador, mas se você quiser operar é melhor, porque então sempre se deve optar, quando possível, pelo conservador. Porque sempre há o risco cirúrgico, não tem uma cirurgia isenta de risco, não é, Paulo? Então, aquilo só quando for a conduta imprescindível mesmo. Mas me diga uma coisa, quando você foi para a Inglaterra, lembra o período que você passou lá? De que 81 e 82. Olha. Quanto tempo já, né? E aí a minha curiosidade... Mas parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? E a minha curiosidade, como é que eles viam o Brasil? Você era brasileiro, chegou lá, alguma curiosidade? Sempre perguntam. Paulo, eu dizia, olha, para que tenham ideia do que é eu perguntava muito sobre o Rio Amazonas. Para que os senhores tenham ideia do que é o Rio Amazonas, se ele fosse aqui na Europa, de um lado ficaria Paris e de outro lado ficaria Londres. De modo que de um lado não se avista, o outro é um rio incomensurável. Eles tinham o que eles gravavam eles de lá. Eles gostam muito de saber sobre a Amazônia, mas ainda se sabe muito pouco do Brasil, Paulo, lá fora. É uma pena, porque isso reflete o que é o nosso país. Uma região imensa, um continente que nunca valorizou a educação. A internacionalidade depende muito disso. O país, você veja, o primeiro indivíduo a ter uma internacionalidade verdadeira foi Rui Barbosa, praticamente ontem, em 1906, 1907, quando ele foi para a Conferência Internacional de Haia. Então o país fica no obscurantismo, porque nós precisamos fazer aqui uma revolução em prol da educação. Você não vê um político nenhum dizendo, vamos capacitar o povo. Você quer lhe dar um emprego, como é que vamos dar um emprego a esse indivíduo se ele não sabe fazer coisíssima alguma? Temos primeiro que capacitá-lo, não é isso, Paulo? É verdade. Então, a preocupação primeira deveria ser isso, vamos capacitar o povo brasileiro, entregar-lhes um ensino de alta qualidade, porque existe verba para tudo, menos para qualificar o povo. Então, o que nós estamos precisando é isso. Pesquisa também, né? Pesquisa, sobretudo. E somos excelentes pesquisadores, quando dá oportunidade. Agora, como foram necessários os pesquisadores quando da pandemia da Covid, então, que eles passaram a ser figura de proa, por quê? Porque estava todo mundo precisando, mas na hora, antes, ninguém prepara, ninguém destina verbas a esse pessoal, que são eles o sustentáculo da sociedade. Período
de uma pandemia, algo como nos aconteceu, nós temos que recorrer a ele, a gente competente. E nós preparamos gente para ser vista como competente? Muito pouco. Você vê, o ensino brasileiro é uma farsa. E já foi um bom ensino, Já né? foi um bom ensino, então, porque, quando assim, dizem isso, Paulo. Eu estudei em grupo primário, então tínhamos excelentes professores. Mas acontecia, né, Paulo, que era para 4 pessoas. Eu mesmo quis entrar no colégio estadual, no preparatório para o vestibular, não tinha vaga, de maneira nenhuma. Então, vagas restritas. A maioria da população brasileira nunca teve direito à educação, nunca teve acesso. Você vê, desde o domínio espanhol aqui, que passou-se de 1580 a 1640, sem professor, de qualidade alguma, que o governo, então, sediado em Madrid, retirou os professores. Depois veio o Marquês de Pombal, que era um homem muito prático, mas expulsou os jesuítas, únicos professores. Então, mais décadas sem professores. Então, nós somos acostumados a esse regime de ausência de educação. Você vê, na época do século XIX, os alunos não tinham nem carteira para sentar. Ou assistiam a aula em pé, ou sentados no chão. Isso em São Paulo e nas demais províncias do Império. O imperador, que se dizia amante da educação, mas mesmo assim fez pouco pela educação. Ele entrava, fazia aquelas arguições, mas e pronto. De efetivo mesmo foi muito pouco. Ainda hoje você entra numa sala de aula, num grupo escolar, dá pena, né, Paulo? Eu entrei há poucos anos numa escola aqui, tinha uma professora com um dente somente. Paupérrima. Eu disse, o que é que a senhora faz aqui? Eu sou uma professora substituta. É quase uma pessoa mendigando para estar ali. Quando se quer fazer qualquer coisa no Brasil, o professor é uma espécie mesmo de mendigo. Ele tem que estar recolhendo. Eu faço um curso de emergências, tenho que recolher patrocínios para que esse curso exista, e faço isso há quase 40 anos, Paulo. Parece que a comunidade não nota que tudo aquilo é revertido em favor dela própria. É uma luta insana para se realizar tudo concernente à educação neste país. Eu noto que a sua eloquência, ela às vezes é mais de professor do que de médico, né? Como é que, tudo junto, como é Paulo? Que essas duas profissões transitam na sua vida? Assim? Porque quando é que você se estimula mais por uma ou por outra? Olha, na verdade são as duas, porque eu sou professor de medicina, professor de ortopedia, e não admito, você faz de conta que é meu aluno de ortopedia, eu lhe ensinar escrevendo num quadro ou fazendo conferências, que você sai dali sem lembrar nem de coisa nenhuma. Depois eu marco uma prova, o indivíduo vai fazer o quê? Decorar e escrever aquilo que o professor exigiu na prova. Não admito isso. E sim aulas práticas. Eu acabei com aulas teóricas. Então, todo mundo vai entrar na prática. Como? Resolvendo. O doente está com o ombro deslocado. O senhor sabe colocar do lugar? Não, não sei, mas está aqui para isso. Estude. Vai aprender agora a fazer a manobra para colocar. E quando defrontar-se com um paciente desse, num pronto-socorro, ou seja lá onde for, vai saber colocar no lugar. E como é que coloca? Vamos colocar agora. Aí começamos a colocar no manequim, a treinar no boneco, né? E depois eles vão para o pronto-socorro ou vão para qualquer uma UPA e lá vão treinar supervisionados por um profissional. Porque muitas vezes o estudante de medicina está muito cedo para ele ir para o hospital. Não está cedo, ele devia ir no primeiro dia agora junto com um professor. Você não vai prejudicar em nada o doente, porque eu estou aqui, o professor está junto, mostrando como faz a manobra. Ele repete no manequim, depois faz no paciente, o professor junto dele. Então ele não esquece mais nunca, Paulo. Para mim este é o verdadeiro ensino. Você pondo a mão na massa. Como um professor... Isso em todas as especialidades? Em todas as especialidades. Como é que você vai aprender a fazer um parto no quadro? Eu lhe explicando. Ó, o parto é dessa maneira,
Mas, doutor, se fosse assim, as parteiras não faziam antigamente. Faziam. Elas aprenderam lá, Na verdade, muitas vezes nós aprendemos com elas, com as parteiras, como aprendemos a fazer gesso com o técnico. Por que não está lá o professor de medicina? Eu digo sempre aos reitores, é preciso colocar nos hospitais de emergência professores da universidade, supervisionando a atividade dos alunos que são futuros profissionais. Não existe verba para isso. Mas teria que existir. Não existe verba para nós interiorizarmos os cursos universitários? Então, primeiro, a verba tem que ficar aqui nos cursos tradicionais para que eles não sejam uma farsa. Eu lhe diga que você está formado, o indivíduo está declarado formado pela universidade, mas na verdade ele não está formado. Só está formado depois da residência. Pois é, eu digo a ele, o senhor não está formado, o senhor está deformado. Porque sabe fazer tal manobra, não sei. Sabe resolver isso, não sei. Então não é formatura coisíssima nenhuma. Esse diploma aqui tem que corresponder à sua aprendizagem verdadeira, não é, Paulo? E não a aprendizagem de faz de conta, né, como acontece no Brasil. Tudo isso porque não se preparam os professores. Professor aqui é feito por geração espontânea. Resolvi ser professor. O senhor tem formação para isso? O senhor já lidou com o aluno? Não. Porque como é que vai aprender o indivíduo a ser professor se aqui não tem as residências pedagógicas, como tem as residências médicas? Ele aprendeu porque passou 3 anos numa residência médica. Aprendeu a ser obstetra, aprendeu a ser traumatologista, qualquer especialidade. Então, imagine o professor que vai ensinar a todos os indivíduos das mais diversas profissões no futuro. Ele ensina quem vai ser general, quem vai ser embaixador, quem vai ser médico, lá na base. Como se ele próprio não tem base? Não é mesmo? Então, isso devia começar na creche, o professor da creche. Esse é o mais bem pago na Coreia do Sul, porque você ensinando a criança de 0 a 3 anos, aí que vai mostrar a competência do professor. A criança está com o cérebro fresco, apto a aprender tudo que se lhe for ensinado. Ele aprende línguas e fala sem sotaque, porque o cérebro está pronto para receber. E nossa criança devia entrar nessa fase logo, de 0 a 3 anos. Aqui entra com 10 anos de idade. Entra com 9 anos. Quando entra, né? Então você já perdeu uma década de ensino, de aproveitamento desse cérebro. Então o Brasil sabe como ninguém desperdiçar a genialidade do indivíduo. Joga fora cérebros todos os dias, tratando miseravelmente o alunado. Paulo, e o resultado é esse que nós temos aqui. Quando chega no curso o básico, a creche, depois vem o curso fundamental. Quando chega no básico, a criança, o menino já está desestimulado. Eu estou aqui para quê? Eu não estou aprendendo nada, isso aqui é cansativo, é monótono. Eu vou arranjar um emprego lá fora. Aí o pai diz, pois não, venha me ajudar a depois arranjar um emprego. Meu filho, você vai arranjar emprego como se você não sabe fazer nada? A escola não lhe ensinou coisa alguma. Não é mesmo? Aqui que eu estava dizendo até lá na academia. Os cursos aqui todos são de fantasia. Você entra num curso de inglês, o professor não sabe falar inglês e ensina inglês. O professor de matemática ensina química. E para quê? Para cumprir uma função, porque o outro faltou. Não temos professores de física atualmente, a maior falta. Matemática não se aprende. Por quê? Porque não há método de ensino. Quando o Ceará resolveu formar professores de matemática, conseguiu fazê-lo porque trouxe experts do exterior, trouxe gente dos outros estados, e hoje o melhor ensino de matemática do país é do Ceará, porque houve uma vontade. E essa vontade foi posta em prática. Por que os outros estados não fazem o mesmo? Não é mesmo, Paulo? É verdade. Hoje, quem é que passa no ITA nos primeiros lugares? São esses alunos do Ceará. Olha aí, a prova de que deu certo.
Hoje você entra numa cultura inglesa, passa 100 anos lá estudando e sai sem saber. Por quê? Porque não tem método de ensino. Eu vi na Inglaterra egípcios, jordanianos falando inglês fluente, com a maior facilidade. Aqui é uma luta para se aprender. Não é porque o indivíduo seja burro, não, porque nós somos a terceira inteligência do mundo. Aqui não está escrito... A terceira? A terceira, a primeira dos indianos, israelitas, depois dos brasileiros. Mas não temos oportunidade. Você vê quantos gênios morrem na favela, sem oportunidade para nada. Isso mostra que eles são inteligentes, somos capazes, que o Colégio Visconde de Porto Seguro, o principal colégio de São Paulo, abriu uma filial numa favela de Heliópolis, de São Paulo. Prepararam uma Olimpíada de Matemática. Sabe quem tirou primeiro lugar na Olimpíada? Um menininho negro, que antes não tinha oportunidade de nada, chegou ao colégio, a filial da Visconde de Porto Seguro, ele teve uma boa orientação do professor de matemática, passou em primeiro lugar na Olimpíada, botou todos os outros na retaguarda. É ou não é uma questão de oportunidade? Não é mesmo? Então esse menino, se não tivesse tido essa oportunidade, podia ser o quê? Ligado às drogas, sido desviado, né? Ou sido assassinado, mas não, hoje ele está já como professor. É verdade. Então é isso que precisa em todos os estados. E não ter medo de ensinar. Porque muitas vezes um indivíduo poderoso lhe tem como inimigo, se você é um indivíduo competente, preparado, é a maior das ameaças. É a competência. Então, que muitos não querem, que temem o cidadão competente. Então, nós precisamos justamente ultrapassar essa fronteira da mediocridade. Do contrário, nós seremos esse eterno gigante, o país continental não quer dizer nada, é um gigante bobalhão, e não se apresenta internacionalmente para nada por falta de competência, com poucas e honrosas exceções. Você sabe, tem brasileiros que são diretores de hospitais nos Estados Unidos, na Europa, mas são pouquíssimos. E foram formar lá, né, também depois. Né? E gente que se diferenciou aqui à força, contra tudo, que você cresce aqui, contra tudo e contra todos. Não é com a ajuda de tudo e de todos, como deveria ser. Todo mundo irmanado pelo seu crescimento, de uma maneira geral. Você como representante do povo brasileiro. Não é, Paulo? Mas isso não existe aqui. Aqui, para o indivíduo formar-se, tem que enfrentar, capacitar-se verdadeiramente, enfrentar barreiras tremendas e de encontro a poderosos e para poder atingir o seu objetivo, o seu alvo. Isso que não pode acontecer. É verdade. A gente nota a sua eloquência e, sobretudo, o trato com a palavra, o trato com a palavra dita, né, com a palavra falada. Isso aqui é o nosso instrumento de trabalho, né, Paulo? Isso aí eu vou perguntar de onde surgiu essa fixação, ao ponto de você fazer uma casa chamada a Casa da Palavra. Pois então, é. e conferências suas são conferências divertidas, que você passa assim a noite vendo-se, não é aquela coisa... Tinha diz que uma vez lá o Zé do Cavaquinho no Bar Trovador Verrante, sim, aí chegou um poeta lá e começou aí a prosopopeia falando, aí o Zé do Cavaquinho disse, pare com esse discurso. Aí o cara disse, mas isso é uma poesia. Ele disse, comprido e ruim é discurso. É isso mesmo. Então, como foi esse seu gosto pela palavra dita, pela, né, nota-se até uma fixação na corretidão e na forma como você coloca a palavra. Não é, Paulo, porque a nossa língua portuguesa ou qualquer outra língua é um instrumento de trabalho. Então, nós temos que lidar adequadamente com esse instrumento de trabalho. Você vê, um profissional, médico, advogado, engenheiro, se ele disser aqui, Paulo não tem problema, pronto, ele já encerrou a carreira dele. Mas o que é que tem a ver isso com a profissão? Tem tudo. Não é, Paulo? Ele já está aqui para dizer problema, não é? Porque ele teve uma formação. Ele não pode desfazer, né,
da sua profissão com um termo incorretamente pronunciado. Então, eu mostro sempre aos alunos da necessidade de tudo isso. E eu aprendi na Inglaterra que não se pode cansar uma plateia. Porque você está aqui de boa vontade, mas se aquilo vai se prolongando, se tornando monótono, daqui a pouco você arranja um motivo para sair, que não vai se submeter a ser torturado, né, com discursos intermináveis. Então os ingleses, como ninguém, sabem usar o humor. Tanto assim que tem o famoso British Sense of Humor, o famoso senso de humor britânico. A rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, já levantava dizendo uma frase bem humorada. E era a mulher mais importante do mundo. Uma vez eu estava ministrando uma aula em São Paulo, lá no curso do professor Oswaldo Melo Antônio, e um dos alunos era um desembargador. Eu disse, agora aberto para as perguntas. Ele disse, professor, o que é que eu posso fazer? Que as minhas conferências eu estou achando muito monótonas. O que é que eu posso fazer? Esse desembargador só tem que contar histórias pitorescas. Eu sou um desembargador, vou andar fazendo graça para... Não se trata de fazer graça, desembargador. O senhor vai contar histórias do seu trabalho, do seu métier, do seu dia a dia. Ele disse, eu não estou me lembrando de nenhuma, mas vai lembrar-se de alguma história interessante que possa embutir na sua conferência. Eu me lembro agora de uma situação, uma audiência de estupro. Entraram 2 pessoas na sala para começar a audiência. Então eu fui logo perguntando, a senhora é a testemunha arrolada? Ele disse, não, doutor, a arrolada foi ela. Porque eles não sabem, ela não sabe o que é o verbo arrolar, né? Colocada no rol das testemunhas. Ela entendeu outra coisa. Aí termina ficando pitoresco. E isso, o conhecimento passa melhor, né? Quando é pitoresco, você grava aquilo. Ludicamente, né? Ludicamente você já aprende muito mais aprendeu fácil. o verbo. Aprendeu o verbo, aí no mínimo aprendeu o verbo. Não né? é mesmo? Então, como professor, realmente um expert, como professor primário, ensina assim, brincando. A criança aprende brincando. Né? Qualquer menininho... Vide o método Paulo Freire, né, que buscou as coisas que o Paulo Freire dizia, vamos aproveitar o que ele já tem e construir a partir do seu patrimônio de conhecimento e não querer sempre começar do zero. Não é, Paulo? Então aquilo fica muito mais fácil, porque o indivíduo vê sentido no que o grande Paulo Poeta está me ensinando. Se eu não vir sentido, se o aluno não vir sentido, ele não vai se interessar. Eu começo a aula de ortopedia o primeiro dia justamente dizendo isso. Sabe fazer tal manobra? Não sei, professor, mas amanhã você vai ver no pronto-socorro e vai precisar. E vai ser tido como irresponsável, como médico incompetente. E como é que eu posso aprender, professor? Agora, vamos aprender agora aqui. Quem é que vai deitar aqui para eu reduzir e amanhã no pronto-socorro saber fazer? Então ele passa a se fixar naquilo, porque ele sabe que vai ser para o seu próprio benefício. Então, a didática é essa. Não é para você me ensinar aquilo que me interessa. Aquilo de que eu vou necessitar amanhã. Depois, às vezes, uma aluna me telefonou um dia desse de Presidente Prudente, em São Paulo. Né? Se acabei de reduzir uma luxação do cotovelo que aprendi aí em Maceió. Olha. Com você. Porque você me obrigou, eu ia faltar essa aula. Eu digo, olha, faltar aula aqui significa simplesmente você matar um doente depois. E a família do doente não vai querer essa desculpa. Né? Eu não soube fazer porque faltei a aula. Isso vai servir como desculpa ao juiz? De maneira nenhuma. Né? Você vai ser acusado porque foi incompetente. E foi incompetente porque faltou a aula 10 anos atrás. Não é mesmo, Paulo? Então a medicina não pode faltar, não tem desculpa. Se faltar, tem que repetir. Eu tive um aluno que fraturou o tornozelo. Professor, agora o que é que vai acontecer? O que vai acontecer da senhora repetir no próximo semestre. Para sair daqui sabendo que eu não vou assinar
a sua aprovação sabendo da sua incompetência. Não é mesmo, Paulo? É verdade. Então, ela fez e hoje é uma médica aí que agradece. Imagine se você tivesse passado a mão na cabeça, está tudo muito bem, sua nota vai ser a maior possível, você vai se formar ou se deformar. É verdade. Não é, Paulo? Então, se todo mundo fizesse assim, porque o Brasil está vivendo dessa displicência dos professores, hoje ninguém pode reprovar, tá? E se não reprova, vai dificultar a vida de alguém no futuro. No futuro. Porque o que é que os professores, esse já do curso médio e do fundamental, devem fazer? Deve fazer o suporte para aquela criança que está se mostrando com dificuldade de aprender. E logo nessa aula de hoje, não é deixar para daqui a um mês, ver logo quem daqui, eu faço prova todas as aulas, para saber do aproveitamento de cada um. E quem estiver mostrando uma deficiência no aprendizado, então eu vou logo a ele. Chega junto, né? Aquele é que tem que ter o ensino suplementado. Né? Você vai para determinado local e quem acompanha fora são os meus ex-alunos que hoje são profissionais de expressão aí fora. E fazem esse trabalho com a maior boa vontade, sem ganhar coisíssima alguma. Só pelo prazer de fazer. Você precisa ajudar o futuro colega, porque ele depois pode ser o seu médico. Porque o mundo dá muitas voltas. É verdade. Hoje eu estou diante de um acadêmico, acho que ele vai ser acadêmico a vida toda, daqui a pouco você se defronta com ele como o maior especialista, sabendo muito mais do que o professor. Não é mesmo, Paulo? Então, nós estamos aqui para capacitar a gente para ser... Hoje, semana passada, eu encontrei com um ex-aluno que está em Paris, agora fazendo neurologia e radiologia intervencionista. São duas especialidades novas. E está lá, brilhando numa das capitais do mundo. Aprendeu aqui a fazer o workshop. O workshop, ele faz isso. Ele grava a cirurgia que fez, mostra o procedimento todo e vende para o mundo. Você é o maior especialista. Está fazendo uma cirurgia nova que eu não conheço. Então, você, com todo o esmero, com toda a didática, grava tudo aquilo, mostra passo a passo da cirurgia e vende este vídeo para o mundo. É uma das maiores fontes de renda desse grupo de médicos. Eita, médicos internacionais. Se o doutor Disseu soubesse disso naquela época, vendia uma cirurgia de baço, né? Você vê. Porque dizem que o doutor Disseu Falcão, ele diminuiu, parece que em 2 horas, uma cirurgia que existia. Uma esplenectomia. Uma cirurgia de baço. Diz que foi uma coisa maravilhosa. O Disseu era um gênio. É. Era um indivíduo de uma competência, que até que os colegas bloquearam muito, porque sabia da competência dele. E hoje seria uma expressão mundial. Ele fez aqui um congresso mundial de cirurgia vascular. Teve essa petulância, com a competência que tinha. Até o Divaldo, que era governador, o auxiliou para ele trazer médicos do mundo inteiro para cá. Naquela época, acho que década de 70, veio o Dirceu. Uma ocasião, o Dirceu estava entrando num congresso em Recife, ele já estava muito gordo, com um físico que não agradava muito, e foi vaiado na entrada. Quando entrou aquele indivíduo com um físico avolumado, e começou a conferência dele, Paulo, o auditório foi serenando, quem tinha vaiado passou a prestar atenção. Daqui a pouco ele concluiu a conferência e o auditório inteiro se ergueu e aplaudiram de pé. Veio o presidente do Congresso e disse: Alagoas pode orgulhar-se do seu representante, doutor Dirceu Falcão. Maravilha. Você veja que espetáculo. Calou todo mundo com a competência dele. Essa geração de médicos, não é, doutor Ricardo? Era uma geração muito de gênios. Doutor Diógenes Bernardes. O Diógenes ainda está aí. Não, mas eu estou falando do pai. Do pai, sim. Do pai. Pontificando. Né? O filho é do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Doutor Augusto, vários médicos que... Doutor Mário Mafra. Doutor Mário Mafra foi meu professor. Eu me lembro que eu entrava lá com meu pai e eram 2 horas de consulta. Deitava ali, ele muito apalpava, cuidadoso, né? Apalpava tudo. Muito competente. Está fazendo
as necessidades, direito, meu filho? Tô. E ele ficava conversando ali, como é que tá? Tá bem na escola? Repare, o médico ia ali 2 horas, ali na Rua das Árvores, na Isso Rua mesmo, Augusta, na esquina. né? Em cima, assim. Na Rua Augusta. Entrava, né? Eu estive ali com meu avô, com ele, algumas vezes, depois ele foi meu professor. Doutor Melo Mota. O pai da radiologia. Então de a gente tinha uma safra boa. Muitos médicos competentes. Competentes. Doutor Sebastião da Hora. Isso. Esses foram os fundadores da Faculdade de Medicina aqui, junto com o doutor Ibe. Isso. Doutor Ibe era o deus da medicina de Alagoas. É verdade. Que eu admirava demais. Então são pessoas assim, né, Paulo, que construíram a medicina do Estado. Mas eu insisto, a sua dedicação e a sua quase que pela palavra é mais do que um professor. Você realmente chega, e aí vamos falar da Casa da Palavra. A Casa da Palavra. Sua dedicação pela palavra é tanta que ela supera o fato do ensino, da prática, da didática. Ela vai além. Parece que é uma coisa que você tem como princípio, né? Ao ponto de fundar uma casa chamada Casa da Palavra. Mas é justamente um instrumento de trabalho, né, Paulo? E a casa surgiu porque eu queria fazer algo diferente na faculdade e sempre tem as limitações, a burocracia, a dificuldade, o horário que já está findo. Eu digo, tem que ter um lugar onde isso não exista, né, Paulo? Que você tenha liberdade de produzir, de chamar os melhores. E ou eu faço isso, ou se encontra esse derivativo, ou eu peço demissão. Porque você vê o seu trabalho sem rendimento algum, ganha-se pouquíssimo como professor universitário, é preciso pelo menos surja algum produto daquele seu trabalho, tão mal remunerado. A remuneração é a capacitação das pessoas. Então surgiu essa vontade de fazer a casa a ferro e fogo, que ali era a casa dos meus avós. Ele dizia, faça alguma coisa pela casa, e eu não me lembrava do que fazer. Eu me lembro ali perto tinha uma livraria que a gente comprava. Ali a casa já da Irene Silveira. Que era perto da que era a casa da doutora Nise da Silveira. As duas casas tiveram o mesmo construtor. E a Irene depois ficou como herdeira da doutora Nise, era prima, né? E abriu aquela livraria, passou algumas décadas. Os livros didáticos eram comprados lá, todo mundo comprava lá. Entrava lá. Mas aí surgiu a casa, e onde nós fazemos as aulas práticas de traumatologia, e eu tenho 2 disciplinas na universidade, que é ortopedia e traumatologia, e comunicação e medicina, que eu ofereci à universidade. Comunicação, né? Reparei, é daí, tá vendo? É daí que vem. Por quê? Porque em uma ocasião me chamaram para julgar um TCC, o trabalho de conclusão de curso. E um dos candidatos estava apresentando com um português lamentável, ele de bermuda, com os pés imundos, calçado numa sandália. Eu digo, isso é uma desmoralização para a medicina. Um futuro médico, né, falando um português macarrônico e com essa maior dificuldade. Eu queria pedir uma coisa aqui, que não me convidassem mais, porque com essa nós encerramos. Então, eu já estava no corredor quando um aluno veio, disse, professor, desculpe, nós fazemos isso porque não temos orientação nenhuma, aqui não chega ninguém para dizer como é feita a defesa do TCC. Aí então eu resolvi oferecer o curso de comunicação e medicina, com o que eu havia aprendido em São Paulo, já para defesa de 2 teses de mestrado e doutorado na USP. A faculdade, a diretora na época era uma colega minha de turma, Rosana Brandão Vilela, filha do Teotônio. Zana. Sim. Então a Rosana aceitou e abriu essa outra disciplina, comunicação e medicina. E nós passamos então a exigir que eles fizessem como se faz lá fora, como se faz no resto do mundo todo. E agora, o curso já tem 20 anos. Olha. Isso já faz, no instante passa o tempo. É. E
turmas e turmas, agora mesmo no dia 9, terá a formatura de uma turma de comunicação e medicina. E eles surpreendem, Paulo. Surpreendem, primeiro a si próprios, depois a mim e aos outros professores. Com desempenho, porque o brasileiro, como nós já comentamos, tem uma inteligência em vulgar, uma criatividade. Agora é preciso você ter a oportunidade de colocar tudo isso que você sabe em prática. Se eu não lhe deixo... Ser estimulado para isso. Se eu não o estimulo, pelo contrário, eu faço com que você desista de todas as pretensões, o que é que eu vou esperar desse profissional? Vai ser um eterno inibido, medroso. Faço o curso de emergências. Esse curso de emergência nós fazemos há 37 anos, imagina, quase 40 anos, que prepara todos os estudantes e profissionais também a entrar nos prontos-socorros do Brasil todo. Esse curso já tem desempatado muita gente em residência médica. Quando eles vêm, Paulo, você tem o seu currículo, e se esse curso aqui de emergências que você foi um dos organizadores, isso aqui faz com que você passe muitas vezes para o primeiro lugar na escolha da residência médica. Por quê? Um louco lá em Alagoas deixou que um aluno fosse organizador de um curso de quase 40 anos e desse aula nesse curso. Mas as aulas deles são tão boas, são de qualidade tão superior, que eu passo um ano preparando com o aluno. Começa com aquela dificuldade, treinando um ano. Quando chega no dia do curso, ele apresenta. Os professores de São Paulo ficam surpreendidos. Um dia desse eu me disse, eu fiquei encantado com aquele médico dando aula. Não é médico não, professor. Ele ainda é acadêmico de medicina. Como conseguiu aquilo? Tá vendo? Isso porque me deu o trabalho de um ano de preparação. Foi por isso que ele conseguiu. Repare, isso aí eles levam, Paulo, lá para fora. E surpreende. Um dia desse, um aluno daqui foi aplaudido de pé quando fez a primeira conferência na residência médica, o primeiro seminário. Que paulista não aplaude ninguém, não elogia ninguém, mas eles foram obrigados a elogiar o nosso ex-aluno aqui, Alexandre Rimuarte, que foi o primeiro monitor de comunicação e medicina. Hoje ele é um grande anestesista em São Paulo. Veja como é. Então é uma semente que você tem certeza que vai germinar. Por quê? Porque foi bem adubada, foi exigida ao máximo. Até aqueles, um dia desse, um organizou um curso em São Paulo que chama de Gastrão, na USP. Ele me disse, olha, Ricardo, o Gastrão é menos exigente do que o curso de Alagoas. Eu digo, é isso que eu quero ouvir. Que você chegue aí com uma facilidade tal que o professor o convide para organizar o curso daí. E o Gastrão, os convidados, a maioria, são internacionais. Ele tem que ligar para a Inglaterra, para os Estados Unidos, tem que ter inglês fluente para poder se distinguir. E os alagoanos estão se distinguindo, estão mostrando isso. Que maravilha. Você vê como é importante, né, Paulo? Que maravilha. Então, agora mesmo tem Humberto, um filho do Humberto Lobo, daquela construtora, Humberto Lobo. O avô dele foi engenheiro, o pai também, e ele resolveu fazer medicina. É o Matheus Lobo. Ele é neto do Dr. Humberto Gomes de Melo, que é o provedor da Santa Casa. Podia muito bem estar aqui, porque tem o avô como provedor, tem os pais importantes, mas não. Ele foi brilhar em São Paulo, mostrar que tem garra, mostrar que tem o que oferecer. Caminho próprio, né? O caminho próprio. Porque é isso, né, Paulo? Se você está aqui, parece que você está na sombra de um parente. E você, então, cria a sua luz própria. É como bicho, vaca, bezerro, né? Vai ali, mas logo ele toma o seu destino, né? Justamente. Então, ele a mãe e o pai já não querem mais saber. Como diz a história. Então ele fez a residência de cirurgia geral e depois resolveu fazer cirurgia oncológica, câncer. Fez no AC Camargo, que é o maior hospital de câncer da América Latina. Passou num dos primeiros lugares. Então, teve um destaque tal na residência que foi convidado a ficar no hospital. Então, o diretor que ele trouxe aqui para esse curso, o Dr. Ademar Lopes, o contratou. Hoje ele é médico do Hospital AC Camargo. E teve um desempenho tão grande, já como o staff, já como integrante do Hospital AC Camargo, que foi convidado a ir para Harvard. Hoje está fazendo mestrado na Universidade de Harvard.
Olha. Ontem ele me disse, olha, sabe quem é um vizinho meu aqui, na sala onde eu estudo? Um prêmio Nobel de Medicina. Olha. E Harvard tem vários prêmios Nobel. Rapaz, que coisa. Veja onde ele está, né, Paulo? Então não tem limite para o seu crescimento. Tudo depende da sua competência. E a sua competência só é limitada por você mesmo. Não tem ninguém que comande isso. Ou por você mesmo, ou pela incompetência de outros que não lhe oferecem oportunidade. Mas você, tão preparado... Tem gente que barra isso, tem fura, gente que quer barrar. Fura. Mas você... Não, de pessoas que furam esse bloqueio e mostram a sua competência assim mesmo. Porque faz como o Rio, né, Paulo? Você vê um obstáculo aqui, ele contorna o obstáculo e vai em frente. Foi isso que ele fez. E hoje está lá brilhando. E de lá, ele me ajuda no preparo dos organizadores deste ano e de todos, há 10 anos que ele faz isso. Sempre arranja um tempo, me pergunta, quando é a reunião dos organizadores, dia tal. Então, lá dos Estados Unidos, lá de Boston, ele se prontifica a ajudar. E online, ele treina o pessoal comigo aqui. Você veja, que trabalho, né, Paulo? Quem é que faz isso? Isso é sacerdócio. Sacerdócio, porque ele não precisa disso, não tem nenhum problema financeiro, nada. É só aquela vontade de ajudar. De transmitir conhecimento. De transmitir. E eles sentem uma obrigação moral em fazê-lo. Então, você professor, que já recebeu, agora vai... Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo... Por favor. Essa coisa que nós estamos falando, esse dado agora, a transmissão do conhecimento. Tem gente que pega o conhecimento como se ele fosse dono e não o transmite, fica numa casta, né, aquilo, e aquilo vira um instrumento de poder até, né? Porque eu tenho conhecimento, como diz o He-Man, eu tenho a força, né, através desse conhecimento. Olha, quando o conhecimento poderia e deveria ser democratizado, chegado a todas as pessoas. Mas isso que você está dizendo, Paulo, eu queria tocar em uma realidade. Quem sonega o conhecimento. Às vezes tem professores que sabem muitíssimo, mas não transmitem. Eles sonegam o conhecimento. Um me disse, aqui no pé do ouvido, você está criando cobra para lhe morder. Conhecimento não se passa assim. Isso aí é poder. Eu digo, agora que eu vou passar. Agora que nós vamos espalhar esse conhecimento. Cobra para morder todo mundo. Pois é, você não tem que temer de modo nenhum. Se você me ensina um pulo do gato, você vai aprender 100 outros. Não é mesmo, Paulo? Porque tem uma força superior regendo tudo isso. Eu não posso sonegar. Às vezes o professor, muitas vezes na residência médica, no dia de fazer uma cirurgia diferente, uma nova técnica, ele fecha a chave, fecha a porta da sala de cirurgia, a chave. Não entra ninguém. Isso já aconteceu várias vezes em vários hospitais. Para a técnica ficar comigo. Eu sou sabedor único e exclusivo. Só passo para aquele da minha alta confiança. Então, o conhecimento não vai ser transmitido nunca. Conhecimento é vencido pelo mercado, né? Pois é. A defesa do mercado. Pode ser algo desse tipo, né? Pode. Vai fazer uma manobra, fica na frente fazendo para você não ver como é. Então, na hora que eu vou fazer, não sei. Porque não foi ensinado com clareza. Eu mando eles repetirem várias vezes, desta maneira. E um dia desse, uma aluna lá era o interior do Paraná. Tem uma lesão, que a criancinha geralmente é de 1 a 4 anos, fica com o braço nessa situação aqui, chorando no braço da mãe, porque a mãe, inadvertidamente, tracionou o braço e deslocou a cabeça do rádio aqui, que se chama pronação dolorosa. É facílima a redução, só fazer uma supinação. Mas a maioria não sabe disso. É uma espécie de segredo. Tanto ali eu ensino tudo isso a eles. E ela me disse, olha, aqui do interior do Paraná, acabei de reduzir uma pronação dolorosa de uma criança que ia para Curitiba e ia andar não sei quantos quilômetros numa ambulância. O diretor do hospital me disse, já fez o encaminhamento para a traumatologia de Curitiba. Ele disse, não precisa, professor, eu já resolvi. Resolveu como? Era um caso para o ortopedista? Ele disse, não, é um caso para o generalista que sabe, é o meu caso. Eu sei e fiz. Que maravilha. Repare como é, né, Paulo? Porque aqui isso foi dá uma satisfação pessoal a você, não dá não. Está aqui escrito dá. No WhatsApp, né, Paulo? Para quem quiser ver. É verdade. Então o ensino para mim é esse.
é você aprender e praticar. Praticar para salvar vidas, para resolver os mais distintos problemas da medicina. Isso pode ser transferido para qualquer área. Né? Para direito, eu estava falando com o Marcos Gomes, o Marcos Bernardes de Mello, dizendo, professor, como é a prática lá em direito? Disse, por exemplo, eu vou ensinar uma aula hoje sobre contrato. Não vou para teoria de modo nenhum. Todo mundo sentado aqui, pega o formulário para fazer o contrato. Aí você, sai dali sabendo. Por exemplo, você faz e me mostra, está errado. Corrija aqui, faça essa modificação ali, me mostra, agora está certo. Não, Paulo, isso aí é que amanhã, doutor, vamos fazer um contrato, eu não sei fazer. E às vezes ele não vai dizer que não sabe, ele faz errado. É verdade. Para não passar, acha que vai passar uma vergonha, então faz de qualquer jeito. Então isso em todas, um engenheiro que não vai à obra, o canteiro de obra, adianta esse engenheiro de obras feitas? Vou lhe interromper mais uma vez, porque a gente está perto de acabar o programa e eu não quero terminar sem olhar as fotos. Vamos olhar as fotos, vamos lá, vamos ver as fotos. Eita, olha aí. Esse daí, Paulo, são os meus avós, o Luciano Nogueira e a Estelita. Olha que maravilha. Vou chamar de Estela. Aí os meus pais, o Ivanildo Valença Bezerra, que era procurador federal, e a minha mãe, que está viva ainda. Linda, Fauna. linda. Dona? Fauna, o nome Dona Fauna. Estranho dela. Aí a formatura na Faculdade de Medicina, a mamãe ali comigo, juntinho dela está a Ângela Canuto, minha colega de turma, que hoje ali o Mendonça Júnior com ela, que era o sogro da Ângela, hoje é a diretora da Faculdade de Medicina. E aí, o Adailton Reis, Adailton que é ortopedista, foi ele que me direcionou para a ortopedia. Aqui, isso aí é na Inglaterra, e essa senhora do meio é uma ortopedista famosa lá. Aí o hospital onde eu fiquei, que eu lhe falei, o St. Thomas Hospital. Que foi bombardeado durante a guerra. Essa parte é nova, foi reconstruída, e agora o próximo você vai ver aqui o Big Ben que eu lhe falei. Tá vendo lá? Então, em todos os locais... Não tinha como você errar a hora. Por isso que você é pontual, até hoje. Ali o Tamisa, no meio, e aqui o meu chefe. Ali o Tamisa... Volta para o Tamisa lá. Aí o hospital, o Tamisa e o parlamento na frente, que é o Palácio de Westminster, né? Onde o parlamento acontece. E a rainha abria o parlamento. E veja como o hospital é interessante, né, Paulo? E um hospital milenar. E aí o meu chefe, que é o Mr. Alan Apley, eles não chamam os cirurgiões de doutor, doutores, chamam de Mister, porque no passado, na Idade Média, só tinha valor médico clínico. O cirurgião era um barbeiro que operava sob a orientação do clínico, tanto assim que ele chama de barber surgeon, cirurgião barbeiro. Porque no passado era assim. E hoje o cirurgião é mais importante do que o clínico. Ainda bem que não era açougueiro. E às vezes era também. Era também. Aqui mesmo em Alagoas, na Santa Casa Antiga, quando a serra de amputação ficava cega, o doutor Telésforo Lopes Viana, que era o médico da Santa Casa da época, mandava buscar no açougue da frente. Porque não tinha, doutor Ive que me contou isso, porque não tinha antisepsia, não tinha luva, não se tinha esse cuidado. Imagina, a infecção campeava. Já pensou. As outras, cadê as fotos? Isso acabou, né? Pronto, aí o Mr. Apley, ele que era o médico da rainha da Inglaterra, famoso. E aí depois que eu cheguei da Inglaterra, resolvi fazer mestrado e doutorado. Aí fui aí para a USP. Aí o doutor Arnaldo, esse é o busto do doutor Arnaldo, um dos fundadores da Faculdade de Medicina da USP. Isso, vai lá, vamos lá. E aí a minha tese de mestrado, depois... A próxima. Vamos ver a banca examinadora do mestrado, aí todos esses cursos lá na USP. O meu chefe, o professor Rossi, aqui a tese de doutorado, também lá na USP. E também como orientador o professor Rossi, e aí vem a banca agora. A banca do doutorado, que julgou o doutorado. No meio o professor João Rossi, que era o chefe da ortopedia e o meu orientador. Aí a tese de comunicação, porque eu resolvi ensinar comunicação em medicina, e tinha que defender outra tese em comunicação, aí tá, o mestrado em comunicação.
Aí a Casa da Palavra, que é, como eu disse, é a casa dos meus avós, que nós transformamos Da Ladeira do Brito. na Ladeira do Brito em casa de cultura, a ferro e fogo, viu, E Paulo? ela pode ser, minha gente, ela pode ser alugada por quem quiser lançar livros, Pois é, pra lançar fazer livro, pra espetáculos, não é? Que a maior Excelente, dificuldade é manter excelente. isso, Paulo, porque eu só tenho o salário de professor. Aí é Nada. fogo. Para conseguir... Tem mais imagens aí, eu acho, Tem. da casa. Ele vai... Aí é o curso de emergências É. que nós fazemos até hoje, ali o 11º, aí o 14º. Então você veja, os anteriores não tinha recurso nem para fazer o cartaz. É verdade. Vamos para frente. Vamos Começou pra... daí. E aí o último desse ano, aí o 37º curso esse ano. E os professores que virão esse ano, tudo isso para conseguir uma passagem é uma batalha. Né, atrás A tese E aí a acadêmica. minha última tese, agora que é a tese de professor titular. Essa eu fiz agora já em 2017. Então cada tese desses são 3 anos de luta. Né? E a tese acadêmica eu fiz sobre o curso de emergências e o curso de comunicação e medicina. Eu queria ver, parece aqui, aí, ó. Aí já é esse curso de comunicação e medicina. Lá na Casa da Palavra. Aí na Casa da Palavra. Olha, meu, como a Casa da Palavra é bonita, Que pessoal. nós Olha aí. fizemos, Paulo, fazemos sempre para mostrar a ele como é que se porta, como é que o estudante deve se portar num jantar formal. Para que eles saiam de Alagoas como cidadãos capacitados. Não é, Paulo? Para não passar vergonha. Se servir fora. em qualquer lugar do mundo. Tudo isso Olha tem lá que ter também, uma preocupação. Aí uma turma de formandos, né? São os monitores de comunicação e medicina, uma turma já passada. A próxima. Todos esses já estão formados. Vamos ver a próxima aí. Aí novamente a casa. É. Aqui a placa da inauguração da casa, que não tem nome de governador, só dos funcionários. É verdade. E Olha que aqui são maravilha, os que mesmos auditório bonito. Aí o auditório. E ele é um auditório essas cadeiras, duplo, Paulo, né? Você sabe de onde foram essas cadeiras? Não. Do Cinema São Luís. Olha, E você uma as comprou. cadeira dessa custava R$700. Eu tinha que vender a casa para comprar as cadeiras. Aí então todas essas foram reaproveitadas. Aí é uma sala onde nós damos aula e onde tem recepções também. Lançamento de livro. Aí é a sala que nós recebemos os visitantes. Então lá os quadros, aquele quadro que você viu, que é dos meus avós e os pais lá. Aí é outra sala. Ele fica bem grande, né? O Tem auditório. vários cômodos, né, Paulo? E aí o café para de coquetel, entrada é feito aí. Um café onde faz os congraçamentos. E aqui o último evento da casa que eu cedi à Casa Universidade para fazer as comemorações de 73 anos da Faculdade de Medicina. Que foi fundada por Dr. Ibe. É verdade. Aí que o reitor tem sido um ótimo reitor, o professor Tonholo, tem feito uma administração diferenciada. Ricardo, olha, chegamos aqui, infelizmente, ao fim. Falar com você tem que ser uns 2, 3 programas. Então, eu que agradeço agradecer muitíssimo, demais Paulo. a você essa aula e pedir às pessoas que visitem lá a Casa da Palavra. É muito legal, o mobiliário, tudo deixa você num clima, né, que você vai ver cultura ali, não, vai ver peças. Que nós mantivemos tudo que eles deixaram, tudo, né, Paulo? né? Excelente, maravilhoso. Então, me despedir de você Eu que aqui. tenho que agradecer muitíssimo essa oportunidade, Paulo, porque é, sobretudo, uma honra máxima para mim estar com esse ícone das Alagoas, que é o grande Paulo Poeta, respeitado pela sociedade inteira. Tá vendo? É o que os amigos não fazem, né? É o que os amigos não dizem para alisar o seu ego. Amigo não, é a realidade. A gente está aqui encerrando mais esse Personalidade, não é? Espero que vocês acompanhem aí, vejam as reexibições também do programa e veja também no site da Assembleia, que está lá, ele vai hoje para o YouTube já, e depois para o YouTube também do Alagoas Arte e Cultura, que eu boto lá uma playlist que tem os Personalidades. Vocês estão convidados a assistir essa intervenção maravilhosa. Sempre uma delícia ouvir o professor e doutor Ricardo Nogueira. Muito obrigado. Até um próximo programa.